pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês a respeito de termos certezas de que as coisas que nós colocamos para o Senhor, as petições que nós fazemos ao Senhor, e se realmente aquilo que está acontecendo é realmente uma resposta de Deus para as nossas orações, ou se são as nossas emoções falando mais alto, a nossa vontade própria falando mais alto, e a gente está entendendo que essas coisas são respostas de Deus às nossas orações. E nós temos que ser gratos ao amor de Deus, à misericórdia dele que nos alcançou através da vida de Jesus ali na cruz, que nos deu um livre acesso a Deus. Então nós podemos colocar as nossas vontades, colocar os nossos anseios nas mãos dele, para pedir a ele direcionamento, para pedir a ele respostas e instruções, para que nós possamos tomar nossas decisões pautadas na vontade de Deus. Então, para a gente saber se aquilo que nós pedimos ao Senhor, se as nossas petições estão sendo respondidas, se os direcionamentos que nós estamos colocando nas mãos do Senhor, através das nossas orações, se eles estão sendo respondidos, a gente tem que fazer alguns questionamentos. E um dos questionamentos que nós devemos fazer, para termos certeza se as nossas orações estão sendo respondidas, se Deus realmente está nos direcionando para tomar alguma decisão, nós temos que perguntar se está de acordo com a Bíblia. Por quê? A vontade de Deus, a resposta de Deus, ela sempre vai estar pautada com a palavra dele. Então, se foge do que está na palavra de Deus, se está em desacordo com a palavra de Deus, a gente vai ter certeza que não é uma resposta de Deus às nossas orações. São as nossas emoções falando mais alto, são os nossos sentimentos sendo aflorados e a gente querendo fazer a nossa própria vontade. Porque às vezes a gente pede a Deus uma direção, pede a Deus uma resposta, e quando ela não vem de acordo às vezes com o que a gente espera, a gente costuma deixar as nossas emoções falarem mais alto e a gente acaba tomando as nossas decisões pautadas nas nossas emoções. E às vezes isso pode nos gerar problemas futuros. Isso às vezes pode nos gerar coisas que a gente vai colher que não são tão agradáveis quanto a dependermos das respostas de Deus para as nossas vidas. E em 1 João 5, no versículo 14, diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então a primeira coisa, a gente precisa ter confiança em Deus, nos aproximarmos dele. E se nós pedirmos algo que estiver de acordo com a vontade dele, Ele vai nos ouvir. E a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E às vezes as respostas que nós recebemos, às vezes a gente não vai sentir confortável, às vezes a gente não vai concordar, mas Deus, Ele é Senhor, mas Ele também é Pai. E um pai, ele não quer nada de ruim para o filho. Um pai não quer nada e que vai prejudicar o filho. Como eu citei em alguns vídeos anteriores, falando a respeito de que um filho, quando é criança, às vezes ele quer a sobremesa antes do prato principal e o pai não dá. Não é porque o pai é ruim, porque o pai sabe o que é melhor para o filho. Ele sabe que a sobremesa, na hora errada, ela vai fazer mal. Então assim também é Deus conosco. Às vezes Deus, ele não nos dá um sim, porque não está na hora. Às vezes ele dá para nós uma espera, às vezes ele dá um não. Então a gente tem que entender que a vontade de Deus não é a nossa vontade, mas que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós devemos fazer um outro questionamento. Esta resposta que eu estou recebendo, ela me aproxima de Deus? Por quê? Se
a resposta que eu estou recebendo, ela me afasta de Deus, ela interfere na minha comunhão com Deus, ela não é uma resposta de Deus. Mais uma vez, é a minha emoção, são os meus sentimentos falando mais alto. É a minha vontade me levando a tomar tal decisão. Não é a vontade de Deus para mim, não é uma resposta de Deus para mim. Então eu tenho que entender que a resposta de Deus sempre me leva para mais perto dele. E 1 Coríntios 10:31 diz: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então as respostas de Deus, elas vão cooperar para que eu glorifique o nome dele, para que aquilo que eu esteja fazendo engrandeça o nome dele, para aquilo que eu esteja fazendo faça de acordo com o que vai cooperar para que eu esteja agradando a Deus. O direcionamento que Deus vai me dar vai ser para honrar e glorificar o nome dele. Então, qualquer coisa que eu pedir a Deus e a resposta for em função de engrandecer o nome dele, de glorificar o nome dele, é resposta dele. Agora, se for algo que me afasta dele, algo que me distancie dele, algo que faça com que o Espírito Santo se retire de mim, não é resposta de Deus. Então, quando a gente faz esses questionamentos aqui, a gente vai ter certeza se aquilo que está sendo gerado no nosso coração como resposta é resposta de Deus ou é apenas as nossas emoções, os nossos sentimentos falando mais alto. E a gente tem que observar as nossas perguntas e observar as respostas das nossas perguntas. E se for assim, se for um sim de Deus, a gente tem que aproveitar esse sim de Deus e ser gratos a Ele por estar nos respondendo com sim, por estar nos direcionando a tomar as nossas decisões e aproveitar. Se for um não, da mesma forma, nós temos que continuarmos na presença do Senhor, continuar colocando a nossa vida à dependência dele, colocando as nossas vontades, colocando as nossas necessidades nas mãos dele. E às vezes um não de Deus, a gente não pode interpretar um não de Deus como algo ruim, porque talvez esse não de Deus, esse espera de Deus, é algo que vai fazer com que nos aproximemos mais dele, é algo que vai exigir mais relacionamento com ele, mais dependência dele, mais proximidade com ele. E assim a gente vai crescer em conhecimento, assim a gente vai crescer em relacionamento, assim a gente vai crescer em comunhão com o Senhor. Então a gente nunca deve interpretar o espera de Deus, o não de Deus como algo ruim. A gente tem que interpretar como uma chance que Ele está nos dando de nos aproximarmos mais dele, de nos relacionarmos mais e mais com Ele. Então, para a gente saber se uma resposta de Deus, se algo que nós colocamos nas mãos dele, se algo que nós colocamos na dependência dele para tomar decisões, se a resposta é dele ou não, nós temos que questionar. Está de acordo com a Bíblia? Nos aproxima de Deus? Se for respondidas essas perguntas aí, para nós entendermos que a resposta está pautada dentro dessas perguntas, a gente vai entender se a resposta é de Deus ou não. Então, eu quero animar vocês a buscar a ser dependentes do Senhor, a buscar a colocar as decisões de vocês nas mãos do Senhor, para que Ele dê resposta. E com certeza, independente da resposta que o Senhor der, Ele vai ser o melhor para nós. Vai ser com que faça que nós cresçamos mais e mais na comunhão com Ele. Então, são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje, e eu espero que este vídeo possa contribuir com a vida de quem estiver assistindo, possa contribuir com o crescimento de vocês em relação ao Senhor, em relação ao reino de Deus. E peço, se esse vídeo de alguma forma abençoou a sua vida, compartilhe ele com outras pessoas, para que ele possa chegar a mais pessoas, para que possa abençoar a mais pessoas, trazer encorajamento, trazer dependência de Deus a cada dia mais e mais das nossas vidas em relação a
confiar nas respostas do Senhor e obedecer às respostas do Senhor, não colocando na frente das respostas dele as nossas emoções e os nossos sentimentos para tomarmos decisões. Então também peço para você curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.